Olá, amores, eu sou a Índia e é um prazer ter vocês aqui. E hoje temos mais um Redesenhando Personagens. E o personagem de hoje não é ninguém mais, ninguém menos que o Noriaki Kakoi. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele corretamente. Como vocês provavelmente devem saber, o meu estilo não se parece muito com o de Jojo, né? Mas o que vocês não me pedem sorrindo, que eu faço chorando? Começando esse desenho, eu quis pegar várias referências do personagem, não só a que eu coloquei na tela, eu tava vendo outras referências por trás. Mas eu quis pegar várias referências do personagem porque, como vocês podem estar observando, né? O estilo de Jojo não parece muito com o meu. Então eu não sabia como é que ele ia ficar. Eu já tinha imaginado como ia ficar mais ou menos. Então eu pensei, não vai ficar nada a ver com o personagem. Então eu tentei pegar o máximo de referências possíveis e pelo menos fazer a pose parecido pra remeter ao personagem. Eu decidi usar essa pose por causa que nas imagens de referência que eu tava buscando, eu vi muitas imagens dele específicas com essa pose. Eu não sei se é algo do personagem que ele faz essa pose no anime, porque Jojo é bem conhecido por ter várias poses icônicas, mas assim, aí como eu vi bastante imagem de referência com essa pose, eu escolhi essa pra fazer. Não ficou exatamente igual, mas ficou parecido, então tá valendo. Conforme eu ia fazendo o esboço, eu percebi que tava ficando parecido, eu tava lembrando um pouco. Só que no esboço, enquanto você tá fazendo, vai lembrar, claro, vai ficar tudo ok, porque vai estar bagunçadinho. O problema é que eu ia ter que colorir, entendeu? Aí como que eu vou colorir ele no meu estilo pra ficar parecendo com ele mesmo? É que eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo, né? Kakoi. É Kakoi? Eu não sei, calma. Vamos pesquisar no Google. Kakyoin. Continuar chamando ele de Kakoi. É brasileiro aqui, né? Vou usar a pronúncia brasileira. Enfim, então eu não sabia como é que eu ia fazer ele parecido. Eu tava com medo de ficar parecendo muito bestinha, muito não parecido. E o que aconteceu no final. Infelizmente, apesar de eu ter tentado horrores, eu não consegui. Eu sinto que eu não consegui trazer um personagem muito semelhante ao original. Eu tentei pra caramba, mas infelizmente não ficou tão parecido assim no final. Mas, pelo lado bom aqui, ó, eu fiz uma outra pose. Lembra que eu tava reclamando das poses, que eu tava fazendo todas elas iguais praticamente? Olha aí, eu fiz uma pose diferente. Já é uma evolução, entendeu? Então, enquanto eu fazia o rascunho, não foi um problema muito grande. Eu não tive tantos problemas assim. Eu tentei fazer uma localização de sombra no rascunho pra mim me basear depois, só que aí eu percebi que eu não sabia fazer a sombra igual o do estilo do Jojo. Então ia ficar ridículo. Então o que eu pensei na hora que eu fiz a localização da sombra? Eu faço uma sombra a mais no personagem, só que eu faço com shades, né? Eu não vou fazer exatamente bruta, eu vou fazer tipo um blur em volta. Não deu certo, mas eu tentei. É que o estilo de Jojo, ele é muito específico, gente. Vocês não estão entendendo. Claro que devem ter desenhistas maravilhosos que sabem reproduzir exatamente, mas eu não sou uma deles, então vai ficar complicado aqui pra mim. Jojo Bizarre Adventure é uma série muito influente de mangá e anime, que foi criada por Hirohiko Araki. A série, como eu tinha comentado antes, é conhecida pelo seu estilo artístico único, poses icônicas, moda maximalista e uma narrativa dividida por partes geracionais. A trama basicamente acompanha a linhagem da família Joestar. Me perdoe se eu estiver falando isso errado, gente, pelo amor de Deus, eu tô tentando muito. Cada uma das 9 partes segue um descendente diferente, que luta contra os inimigos sobrenaturais e vilões usando habilidades únicas, chamadas stands. O Noriaki em Jojo, como eu tinha mencionado, tem 9 partes. O Noriaki é um dos protagonistas da parte 3. Ele é um usuário de stand portador do Eropunch Green, que é um stand de longo alcance, pode controlar pessoas e lançar ataques à distância. Gente, vou falar pra vocês, eu adoro o estilo de Jojo, mas os nomezinhos complicados, meu Deus, é uns nomes... Gente, como é que as pessoas pronunciam isso? Vou reler aqui o meu resuminho que eu anotei pra vocês. Hieropunch Green? Como é que se pronuncia isso? Hieropunch Green? Hieropunch Green. Olha aqui, outro nome. Stardust Crusaders. Stardust Crusaders. Ai, gente, quanta coisa. Enfim, voltando ao desenho, os meus problemas mesmo começaram na line. Por quê? Na verdade, não é que começaram na line, é que eu comecei a visualizar o problema na line. Porque conforme eu ia fazendo, e eu ia olhando as imagens de referência, eu fui percebendo que, assim, não tava nada a ver. Ai, que ódio. Não tava nada a ver. Entende? E uma das coisas que eu acho que mais fez não ficar nada a ver foi o cabelo,
primeiramente. Eu fui procurar bastante imagem de referência, só que o cabelo desse menino, cada imagem tava de um jeito diferente. Aí eu me confundi mais ainda. Então eu usei de base a imagem que eu tava na telinha e vocês não tá vendo. Isso não ajudou muito, porque eu não tava entendendo o direcionamento do cabelo dele, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou colocar algumas imagens aí na tela de alguns desenhos que eu faço. Normalmente são de mulheres, né? Porque eu tenho mais facilidade desenhando mulher do que homem, acho que vocês devem saber. Quando você tá fazendo o direcionamento do cabelo, você vai ver como é que tá o caimento e onde que o cabelo tá nascendo. Por exemplo, o pontinho de caimento tá no meio do cabelo, tá no meio do cucuruco. Então você já sabe que o cabelo vai cair de certa forma. O dele, eu não sabia de onde o cabelo dele tava nascendo, entendeu? Tá nascendo de todos os lados. Pra mim, tá nascendo de todos os lados. Aí foi um mini caos, entendeu? Então, não é que a line foi difícil. A line foi super tranquilinha de fazer. Eu só tive que consertar um pouquinho das mãos, que elas estavam meio esquisitinhas. Não foi difícil. O difícil mesmo foi quando eu comecei a pintura. Mas sabe, o que não é difícil? Se você se inscrever no canal agora. Ai, Angel, mas eu não quero. Eu não vou te mandar você tomar naquele lugar hoje. Hoje eu estou muito educada, porque eu tô me sentindo muito mal com esse desenho. Ai, que ódio. Então eu vou pedir encarecidamente pra vocês se inscreverem, porque a nossa conta ainda é uma conta pequena, a gente tá crescendo aos pouquinhos. Todo apoio é sempre muito bem-vindo, tá? E também eu vou pedir pra vocês começarem a me acompanhar lá no meu Instagram. Vão ter novidades, eu tô planejando bastante coisa. E também vai ter... Ai, gente, eu não posso dar spoiler agora, mas vai ter bastante novidade. Então, se vocês quiserem saber das novidades, vocês têm que me acompanhar lá. Enfim, voltando ao desenho, começamos a minha pequena saga do caos. Colorir a pele não foi o difícil, porque eu fiz, tipo assim, os pontos onde a pele fica mais avermelhada. Eu fiz mais avermelhado, fiz umas sombras, tal, pra não ficar feio, ok? Normal. Conforme eu ia fazendo essas sombras, não foi difícil, só que tá no meu estilo, entendeu? Então não tá parecendo muito com o Jojo. Eu tô tentando, gente, eu tô tentando. O que eu reparei na roupa dele é que tinha muita sombra e muita luz. Não tinha um meio termo, era tudo bem escancarado. Uma coisa que eu percebi no estilo de Jojo é muito maximalista. Então tem muita cor, tem muito detalhe, ou é muita saturação, é tudo muito. Então, eu tentei fazer isso na roupa dele. Tentei. Consegui? Eu não faço a menor ideia, espero que sim. Depois de fazer a roupa, aí sim a gente vai entrar no problema desse vídeo, que assim, foi um dos motivos de eu não querer postar ele, mas eu tô postando. Porque eu sou uma mulher muito espiritualizada e que entende que nem todos os meus desenhos vão ficar bom. Ai, que ódio. O cabelo do querido. Gente, eu não entendi aonde o cabelo dele tava nascendo. Eu tentei fazer o cabelo dele nascendo de algum lugar. Eu coloquei o ponto de... Não é ponto de nascimento o nome, mas eu coloquei o início do cabelo lá na cucuruco dele, no meio do cucuruco. Só que não fez o menor sentido tá nascendo dali. Aí eu olhava pra imagem, olhava pro que eu tinha feito. Olhava pra imagem, olhava pro que eu tinha feito. Eu fiquei, sem zoeira, uns 20 minutos encarando a tela, percebendo que eu fiz merda. Tinha ficado muito ruim. Só que, em vez de eu apagar tudo e refazer igual uma pessoa com senso faria? Não. Eu fui fazer a iluminação pra ver se melhorava, porque às vezes acontece isso. Eu faço o cabelo na sombra só e eu não gosto. Aí eu faço a iluminação, melhora. Só que dessa vez não melhorou muito. Eu não sei se vocês perceberam, mas não deu muito certo. Eu achei que era por causa da saturação, porque não tava combinando muito. Eu deixei o cabelo de lado por um momento, então eu fui fazer a iluminação da roupa, a iluminação dos olhos, da pele que eu não tinha feito. E eu adicionei algumas sombras no rosto dele, que se você reparar, eu vou colocar um zoom na tela do ladinho pra vocês conseguirem enxergar. Era pra ser a minha humilde representação das sombras que tem em Jojo, só que assim, não fica, entendeu? Tá faltando ali. Eu tentei, mas aqui, entendeu? Gente, tenham piedade de mim, por favor, eu tô tentando muito. Eu juro que eu tô tentando. Eu olhei, assim, eu tava excluindo o cabelo. Presta atenção só na roupa e no rostinho dele. Eu olhei e falei assim, ok, dá pra trabalhar com isso aqui. Depois eu poli mais, tá? No final eu mudei algumas coisinhas da sombra, eu coloquei mais cor e também ajustei um pouquinho a roupa dele, que eu achei que tava meio nada a ver. E aí eu voltei pro inferno do cabelo. Que eu falei, não, vou fazer uns fios soltos aqui, porque às vezes é isso, o cabelo não tá parecendo um cabelo, porque tá tudo muito polido. Eu estava completamente errada. Não melhorou e eu não sei por que não melhorou. Ficou estranho, eu não sei, eu estava odiando até esse momento, quando eu tava fazendo o fundo não foi um problema, porque eu já estava irritada com o personagem. Eu queria fazer um fundo mais simples pra, tipo assim, tá, ok, pelo menos o fundo eu sei fazer. Nesse momento que eu fiz o fundo, normalmente é quando eu acabo o desenho, só que eu não consegui acabar o desenho no fundo. Eu fiz e refiz o cabelo dele milhões e milhões de vezes. Aí eu tirei iluminação, coloquei iluminação, fiz cabelo, tirei cabelo, tentei fazer menos saturação, coloquei saturação,
hidratação. Eu fiz de tudo, gente. Eu juro pra vocês que eu fiz de tudo pra tentar melhorar o cabelo dele. E aí, assim, né, a gente vai estar relevando, tá? Porque esse cabelo, eu não entendi de onde ele tá nascendo. Eu vou bater nesse ponto de novo, mas é que eu realmente não entendi de onde esse cabelo tá nascendo. Eu não entendi, desculpa. Depois de um tempo, eu mudei um pouquinho da roupa dele, que tava... Assim, não é que tava com muita iluminação, mas a iluminação tava muito saturada pro meu estilo. Eu tentei fazer muito saturado pra ficar igual o estilo... Não igual, né? Mas parecido com o estilo original. Só que assim, eu percebi que o desenho inteiro não tava a ver com o estilo original. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, né? Vamos voltar um pouquinho pro meu estilo? Vamos tá voltando. Eu consertei algumas coisinhas da estrutura do rosto dele que estavam me incomodando um pouco. Os olhos, eu senti que eles estavam muito afastados um do outro. E por que eu senti que eles estavam muito afastados? É que a franja do querido que cai na cabeça dele, quer dizer, na cabeça não, né? Na cabeça, né? No rostinho dele. Enfim, a franja do querido que cai sobre o olho dele me atrapalhou um pouquinho na proporção, entendeu? Aí eu me perdi um pouquinho ali. Não sei se vocês separaram, mas eu achei que o rosto dele ficou muito feminino. Não que tenha algum problema com isso, tá, gente? Mas eu olhando de comparação com o personagem original, eu falei, tá meio nada a ver. Então eu engrossei um pouquinho o nariz dele, mudei um pouquinho a estrutura da boca dele, só que eu deixei mais ou menos a mesma coisa, só mudei algumas coisinhas que estavam me incomodando. Tentei dar mais uma consertadinha do cabelo, não consegui, coloquei uma luz, uma sombra ali pra ver se dava um salvamento ali, não deu muito certo, mas é vivendo e aprendendo, entendeu? Vivendo e aprendendo. O resultado do desenho é esse daí que tá aparecendo na tela, como vocês podem ver. Gente, eu juro que esse cabelo que eu faço fica bom nos outros personagens, eu juro. Eu vou colocar umas imagens aí pra vocês verem que não é todo desenho que fica assim, entendeu? Tem uns desenhos que ficam bonitos. Só que eu não sei o que aconteceu dessa vez, gente. Eu acho que o problema principal desse cabelo foi o que eu falei pra vocês. Eu não sabia de onde ele tava nascendo. Eu não tava sabendo, entendeu? E eu não consegui me direcionar. Eu não consegui. Pontos fortes e pontos fracos do desenho. O primeiro ponto fraco a gente nem precisa comentar, né? Que eu passei o vídeo todo reclamando dele. Então é o cabelinho maravilhoso, querido. Um dos pontos fortes, e eu vou só considerar ele ponto forte por um detalhe específico, que é a pose, que eu achei que ficou parecida. Pelo menos a pose tá parecidinha ali, né? Pelo amor de Deus, alguém fala que sim, Angel, tá super parecida. Pra mim não parece que eu tô no hospício, assim, conversando comigo mesmo. Eu não sei se eu gostei muito do rosto dele. Não sei, tem alguma coisa me estranhando no rosto dele. Provavelmente é o negócio do olho que eu tinha falado pra vocês. Muito provavelmente é. Mas a gente vai estar relevando isso, tá? Muito obrigada. A roupa dele, gente, eu não achei isso tudo ruim, não. Eu gostei da roupinha dele. Eu achei que depois que eu consertei no final, ela ficou um pouco melhor. Não achei isso tudo ruim a roupa dele. Eu depois coloquei bastante sombra nas áreas. Porque, assim, uma coisa que eu percebi, né? É muita sombra e muita luz. Então, como eu tinha colocado bastante sombra no começo, não tava dando pra ver, tipo, as dobrinhas, as coisas assim. Então, eu realmente adicionei preto, não só adicionei verde. Então, ficou mais, assim, mais aparente no final. Eu não sei se ficou o melhor desenho do mundo. Provavelmente não, né? Não ficou a melhor, né? Coisa que você vai ver hoje. Mas vamos pro final logo, né? Porque eu já estou muito depressiva olhando pra esse desenho. Bom, amores, então foi isso. Eu tentei me esforçar bastante pra ficar legal, né? Eu realmente tentei, não sei se eu consegui, mas se você tem compaixão no seu coração, você vai deixar um like nesse vídeo. Porque se você tá aqui até o final, não tem nem motivos pra você não deixar um like nesse vídeo, né? Pelo amor de Deus. Melhor calar a boquinha, né? Que eu tô falando merda. Um beijo pra vocês, meus queridos. Então é isso, né? Até logo, amores!